Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você, nosso irmão que está em casa. Que o seu dia seja rico e abençoado. E foi uma ótima escolha você estar aqui conosco participando deste momento. Bom dia, irmã Laís. Bom dia, irmã Beatriz. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia a você que está em casa também. Louvado e bendito seja o nome de Deus, porque você está assistindo esse vídeo. Amém. Saiba que esse vídeo é feito para você, para que você chegue mais perto de Deus, para que você permaneça nos caminhos do Senhor ou para que você retorne para os caminhos do Senhor. Amém. Faça bem uso desse vídeo, faça uso da salvação que você já recebeu. Amém. E nesse momento nós vamos Orar ao nosso Deus, convidá-lo para participar com o culto junto conosco. Vamos lá? Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que a Tua misericórdia se renovou essa manhã. E obrigado, ó Pai, por ter trago os nossos irmãos de todos os lugares do Brasil para estar aqui conosco. Senhor, que a Tua palavra seja honrada e glorificado o Teu santo nome nesse momento, ó Pai. E que nós venhamos entender mais um pouquinho de quem és Tu. Traga também, Senhor, aquelas pessoas que estão se sentindo chamado para trabalhar na obra. Nós precisamos de todos para que seja finalizado a obra e o Senhor possa voltar. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Quem aqui está feliz? Amém. Então vamos cantar com grande alegria ao nosso Deus. Convido a todos a entoar o hino de número 489. Grande alegria. Grande alegria inundou meu coração. A descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção. É o que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor. Pessoas sofrendo sem amor. Comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé, no mundo que quer mudar até. Mas essa mudança nunca vai chegar, se não quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração, ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção. É o que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão. O mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração, ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção. É o que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém. Deus seja louvado. Amém. E agora eu quero convidar você que está em casa a prestar muita atenção no que eu vou falar. Porque
Deus, Ele nos revela, Ele nos dá os meios para que a gente se desenvolva. E um dos meios mais eficazes e o meio certeiro que Deus deixou para nós é o quê? O estudo da palavra e, mais que isso, entesourar a palavra em nossos corações. E por isso que aqui na Escola de Profetas, toda semana nós decoramos um verso novo. E essa semana nós estamos em qual verso, irmã Beatriz? Filipenses 3, 20 ao 21. Exatamente. Vamos recitá-lo no 3? 1, 2, 3. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Amém? Amém. Fique agora, neste momento, com a palavra. Amém. Amém. Que seu dia seja muito abençoado com esse vídeo, com essa mensagem que Deus manda para você. Amém? Amém. Bom dia mais uma vez, Escola de Profetas. Bom dia! E bom dia mais uma vez para você que tem nos acompanhado. E agora nós vamos para a recapitulação do nosso estudo, do ano bíblico, né? E nessa madrugada nós estudamos o livro de 1 Pedro, o capítulo 4 e o capítulo 5. Também estudamos o espírito de profecia, no capítulo 51, um fiel subpastor. Nós agora estamos acostumados a ouvir a história do apóstolo Paulo, né? Mas agora nós vamos começar a estudar a vida do apóstolo Pedro. Muito interessante, né? E o ministério dele não é muito diferente do apóstolo Paulo. E quem era Pedro? Pedro foi um dos primeiros apóstolos a serem chamados por Jesus. E ele era um pescador. Mas agora o Senhor chamou ele para ser pescador de alma, assim como eu e você também. E lá em 1 Pedro, no capítulo 4, nós vemos que ele agora também, como Paulo ele escrevia cartas às igrejas, aconselhando, porque agora ele pastoreava os filhos de Deus. E aqui eram os judeus que ele estava aconselhando. E no capítulo 4, ele vem falando sobre a vida segundo a vontade de Deus. Como deve ser o nosso padrão diante das pessoas, diante dos gentios, diante de outras religiões como Cristo, como representantes de Cristo. E aqui ele vem aconselhando essas pessoas para terem um padrão diante das pessoas, diante das outras religiões, diante dos pagãos. E aí, no verso 2 do capítulo 4, ele diz assim: Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele diz assim, o tempo que nos resta para viver aqui, que nós vivemos esses tempos seguindo a vontade de Deus. Você pode até viver segundo a vontade da sua carne, mas isso não terá fruto nenhum para você. E os frutos de viverem a vontade da carne sempre é tristeza, sempre é miséria. Mas segundo a vontade de Deus sempre nos traz paz, nos traz harmonia, nos traz felicidade, não só nessa vida, mas na
futura. Então o Senhor diz, olha, se você viver segundo a minha vontade, você terá uma vida futura também, não se acabará só nessa daqui, né? E até porque tudo que nós passamos será julgado, né? E no versinho 5, ele continua dizendo isso. Diz assim, mas hão de dar conta aquele que está preparando para julgar os vivos e os mortos, porque aqueles que morreram também serão julgados, e os que estarão vivos também serão julgados. Então que nós possamos pensar no que estamos fazendo aqui na terra, né? Os dias que o Senhor tem nos dado, se nós temos feito à vontade de Deus, e Paulo vem falando isso, olha, os dias de vocês aqui na terra seja vivido para Cristo, né? E ele vem aconselhando várias coisas no capítulo 4. E ele fala assim também, ó, no verso 7. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Agora o Senhor diz que nós temos que ter discernimento de todas as coisas, vigiar e orar, porque o fim de todas as coisas está próximo, né? Também ele fala sobre o amor ao próximo. No verso 8, diz assim, tende antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. Às vezes nós encontramos um irmão em tribulações, em um dia muito ruim, às vezes ele não está muito bem espiritualmente, mas o nosso amor pode encobrir aqueles pecados. Nós podemos mostrar para ele que em Cristo há amor, e que ele pode ser aceito, que ele pode ser perdoado. Então a minha vida como cristão é aproveitar os meus dias na terra para honrar ao Senhor e fazer dessa vida também um testemunho para os meus outros irmãos, né? E aí ele vem falando de várias coisas também no capítulo 4. Ele vem falando para nós nos alegrarmos na tristeza, nos dias difíceis, nas tribulações, porque Cristo também passou por isso e ele venceu. E ele nos diz, os seus dias difíceis e as tribulações, se você tem alegria nisso e há propósito no meio das tristezas, glorie ao Senhor, porque ele também passou por isso, né? E no capítulo 5, ele vem dando conselhos sobre os anciões e os jovens. Os anciões também podem ser levados aos sacerdotes, né? Não só aqueles que estão de frente à igreja, mas aqueles que estão no lar também como sacerdote, né? Nós sabemos que as ovelhas não são especificamente aquelas que estão dentro da igreja, mas todas aquelas que nós temos contatos, né? Na igreja também, no trabalho, em casa, os nossos filhos, todos eles são ovelhas de Cristo. E aí no verso 2 do capítulo 5, ele diz assim, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Então, aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, o que você possa fazer bom aproveito, de boa vontade. E no verso 3 ele diz assim, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, quando você encontra uma pessoa que você está dando estudo bíblico, ou que você encontra uma pessoa na igreja, no trabalho, e você é um representante de Cristo, você tem que ter cuidado com o que você fala, como você vai pastorear aquela pessoa, e tem que lembrar que você é um exemplo de Cristo para aquela pessoa. Então, o Senhor diz, olha, as ovelhas que eu coloco em tuas mãos, você tem que pensar muito bem o que você vai falar, a sua conduta, a sua postura diante dele, porque você é meu representante. Então, no capítulo 5, ele vem falando sobre isso também. E no versinho 5 do capítulo 5, ele diz também, ele vem falando um conselho sobre os jovens e diz assim, semelhantemente, vós jovem, sede submisso aos mais velhos e cingivos de toda humildade, um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós jovens temos muito que aprender por quem já viveu mais dias, né? Por quem tem mais experiência. Mas o Senhor diz que nós vamos só aproveitar a experiência dos anciões se nós tivermos humildade para aprender. Então, a humildade, ela faz parte do processo do conhecimento da palavra de Deus, né? Da experiência de outros também. Então, se você quer ser sábio e aprender com outros, nós também temos que ter um coração humilde para aprender. E no verso 7, é um verso muito interessante, diz assim, lançai sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está ansioso por alguma coisa, confia no Senhor Jesus Cristo, lança sobre esse, porque Ele tem cuidado de todas as coisas. Então, todas as coisas que nos preocupam, o Senhor se antecipou em cuidar de todas elas, né?
E agora nós vamos passar para o livro do capítulo 51, Um Fiel Subpastor. Aqui vem falando sobre o ministério de Pedro, né? E nós sabemos que a vida de Pedro no passado deixou uma marca muito grande porque ele negou Cristo. Mas o Senhor, ele é grandioso em perdoar, grandioso em nos reabilitar-nos ao evangelho e ao ministério, né? Então aqui nós vamos ver a vida de Pedro, de um Pedro mudado, transformado. Aquele Pedro de antes era um Pedro que não pensava muito bem nas coisas que falavam, né? Colocava o pé na frente e tudo, e ele teve suas consequências sobre seus atos preceptados. Mas aqui, no capítulo 51, nós vemos que um Pedro convertido, transformados. E aí vem falando aqui no primeiro parágrafo do capítulo 51, que agora o ministério de Pedro era aconselhar os judeus, como eu já disse, né? Agora ele está aconselhando, pastoreando este povo aqui. E agora ele dava testemunho do que Cristo fez na vida dele, e testificava disso. E muitas pessoas eram alcançadas através do testemunho de Pedro. Então, a vida dele de ser reabilitado agora no ministério estava alcançando outras pessoas, principalmente os novos conversos em Cristo. Então, ele aconselhava porque ele já tinha vivido muitas coisas no ministério e ele queria que as pessoas entendessem isso porque ele tinha sabedoria e tinha entendimento para aconselhar outras pessoas e as pessoas estavam sendo alcançadas através da vida de Pedro. E é muito interessante que, estudando o ano bíblico de hoje, eu vi que nós servimos a um Deus que não nos esquece em nenhum momento. Eu fui chamada para um propósito nessa terra, você foi chamada para um propósito nessa terra e o Senhor nunca esquece dele. Pedro, ele vacilou, ele errou, mas o Senhor confirma o ministério dele em todo o tempo. E lá na página 515, no primeiro parágrafo, diz assim, no meio do primeiro parágrafo, diz assim, que Cristo dizia para Pedro assim, quando te converteres, vai confirmar a teu irmão os propósitos a qual foi chamado. Pedro aqui, ele ainda não estava arrependido do que ele tinha feito, mas o Senhor mesmo assim confirmou o seu ministério, porque o Senhor saberia que no futuro ele se arrependeria e a vida dele seria um testemunho. E diz assim que Pedro, ele sofreu muito por ter negado a Cristo, mas o sofrimento de Pedro o sofrimento de Pedro treinou ele para esse momento que ele ia viver agora pastoreando as ovelhas de Cristo, pastoreando o povo de Deus. E aí, no momento também, o Senhor prova Pedro, dizendo para ele se ele amava Cristo. E dizia, Pedro, tu me amas? Porque aquele que ama faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele alcançasse outras pessoas. Então a prova do amor a Cristo é que eu alcance outras pessoas. E essa foi a prova de Pedro. E aí tem um parágrafo que diz assim, na página 515. Cristo fez menção a Pedro de uma única condição de serviço. Ama-me. Essa é a qualificação essencial. Mesmo que Pedro possuísse todas as outras, sem amor de Cristo, ele não seria um fiel pastor do rebanho de Deus. Conhecimentos, benevolência, eloquência, zelo, tudo isso é essencial para um bom trabalho. Mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Então você não pode fazer nada para Cristo sem amor por Ele. Porque quando você tem amor a Deus, você consegue ter amor a outras pessoas. Quando você tem amor a Deus, você consegue ter amor pelo Evangelho. Então, sem amor, o ministério de Pedro seria um fracasso. Por isso Cristo confirmou, Pedro, tu me amas? Porque se Pedro amasse a Cristo, ele ia atrás das ovelhas de Cristo. Ele ia se dedicar ao ministério que Cristo deu para ele. Então, nós sabemos que se eu não amo a Cristo, o meu ministério é um fracasso. Então, a essência de todas as coisas é amar a Cristo. E é interessante também aqui, na página 516, que diz, assim como Cristo perdoou Pedro, reabilitou ele na obra, Pedro agora deveria testificar
desse amor de Cristo. Assim como Cristo amou e recebeu Pedro, ele deveria agora amar a igreja de Cristo, amar os filhos de Cristo e testificar desse amor. A maneira que eu fui alcançada, como ele foi grato por estar agora de volta ao ministério de Cristo, ele deveria fazer isso por outras pessoas também. E lá na página 516 diz assim, que diz assim: conquanto tivesse Pedro negado o seu Senhor, o amor de Jesus por ele jamais vacilaria. E ao assumir o apóstolo o encargo do ministério a outros, devia tratar o transgressor com paciência, simpatia e compassivo amor, lembrando sua própria fraqueza e queda. Devia tratar as ovelhas e cordeiros entregues a seu cuidado com a mesma ternura que Cristo tivesse com ele. Então, a mesma paciência que Jesus teve com ele, o mesmo amor que Cristo teve com ele deveria agora ter para as ovelhinhas de Cristo, ter pelos novos conversos em Cristo. Então, ele tinha que testificar agora deste amor. E o resultado da vida de Pedro, em ser alcançado de novo por esse Cristo, nos diz aqui, continuando na página 516, diz: manteve sua vida sob a disciplina do mestre por excelência, buscou por todos os meios ao seu alcance educar os crentes para o serviço ativo. Seu piedoso exemplo e incansável atitude inspirava muitos jovens promissores a se entregar inteiramente à obra do ministério. Agora Pedro era melhor do que antes. Ele se dedicou maior ainda, se entregou de uma forma maior ainda ao Evangelho de Cristo. Ele consagrou totalmente a sua vida agora para dedicar a outras pessoas, né? E aí depois, né, de conhecer agora como Paulo estava entregue, como ele estava reabilitado agora ao ministério de Cristo, ele começa a escrever cartas aconselhando os novos conversos em Cristo. E ele vem falando de diversas coisas. E uma das coisas que ele vem falando é sobre guardar a mente e as avenidas da alma. Porque ele sabia que Satanás atingiria as avenidas da alma dos novos conversos. E quais são essas avenidas? É pelo que eu vejo, pelo que eu como, pelo que eu escuto. Então Paulo disse, nem todas as coisas vocês vão poder ver, porque agora vocês são os novos conversos em Cristo. Nem todas as coisas vocês vão poder ouvir, porque vocês são os novos conversos em Cristo. Então que vocês que vocês agora cuidem da avenida da alma. Então Pedro vem aconselhando a igreja a cuidar da avenida da alma. Porque aquele povo agora seria um povo separado, escolhido, que testificaria da vida de Cristo. E também ele vem falando sobre o zelo da vida de Cristo, porque Cristo ele não se entregou simplesmente por entregar, houve um significado muito profundo. Então ele fala para os novos conversos, olha, Cristo derramou o seu sangue e nada disso vai pagar, mas que vocês possam entregar a sua vida como Cristo entregou também, com real significado, que vocês possam dar testemunho dessa vida também, dar valor ao sacrifício de Cristo. E aí também ele vem falando na página 520 sobre o poder da palavra e do estudo da palavra. Ele falou que aqueles novos conversos só estariam firmes em Cristo se eles obedecessem à palavra de Deus, se eles estudassem a palavra de Deus. E assim eles poderiam ficar firmes. E no parágrafo que começa, quando a verdade se torna um princípio, na página 520, diz assim: quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a vida é gerada, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Esse novo nascimento é o resultado de receber Cristo como a palavra de Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as verdades divinas são impressas no coração, surgem novas concepções e as energias antes adormecidas despertam para cooperar com Deus. Então, Pedro está aqui aconselhando e falando, olha, quando vocês estudam a palavra de Deus, o Espírito Santo vai os levar a outras verdades e vão confirmando no seu coração essas verdades. Então, se vocês querem estar firmes em Cristo, vocês precisam estudar a palavra, ser guiado no caminho da verdade. Então, o que vai manter vocês firmes é o estudo da palavra.
Então, que nós possamos cuidar das avenidas da nossa alma e ter a palavra de Deus como nosso guia, como algo que vai nos firmar e levar-nos ao conhecimento da palavra de Deus, à comunhão com o Espírito Santo. E aqui também, na página 522, ele vem falando que os novos conversos, eles também devem respeitar as autoridades civis, porque o conselho do Senhor é que nós respeitamos a outros, todos, né? E que nós possamos ser um exemplo, não um escândalo. Então, sobre as autoridades civis, o Senhor disse, vocês têm que respeitá-los, independente das decisões deles, mas que vocês devem respeitá-los, porque nós não temos que ser um escândalo, né, para a sociedade. E também sobre os escravos que viviam naquela época, que eles não deveriam ter maldade no seu coração, ódio no seu coração, que eles deveriam se entregar a Deus e lembrar que Cristo também sofreu todas as coisas, Cristo passou por todos os sofrimentos e que eles deveriam lembrar e relembrar que todos os sofrimentos é para honrar e glorificar a Deus. Na página 523, ele vem dando sobre um conselho sobre as mulheres, está na mesma carta, e o apóstolo exorta as mulheres cristãs a manter uma vida pura e modesta, porque naquela época, as mulheres, elas viviam com os trajes escandalosos e essas outras coisas. Mas agora que as mulheres se converteram, elas deveriam testificar a Cristo em seu jeito de vestir. E ele fala que as mulheres deveriam buscar a paz e santidade, que esse era o adorno que as mulheres deveriam ter, a paz e a santidade, que elas deveriam buscar a santidade. E ele nos diz assim, é justo amar o belo e desejá-lo, mas Deus deseja que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. Então, essa beleza exterior, os adornos, eles perecem, eles passam, né? Mas aquilo que nós cultivamos em nosso coração e nossa mente, esse permanece, né? Então, a beleza que permanece é a beleza do caráter, é a pureza, é a paz em Cristo, e era esse tipo de adornos, era isso que o Senhor está nos orientando que devemos buscar, a paz e a santidade, porque era isso que ia permanecer, todas as coisas iriam passar, né? Aí ele também vem falando sobre as provações que nós passamos como cristãos. Nós sabemos que todas as coisas que nós buscamos como cristãos, em ser justo, em serem honestos, é mais difíceis para nós. O caminho se torna mais estreito. Mas ele diz assim que as provações e as dificuldades nos levam ao êxito e também ao conhecimento de nós mesmos, porque às vezes a gente não sabemos aonde nós somos falhos. Mas as provações e as dificuldades nos mostram quem somos, mas também nos leva ao êxito. Então nós sabemos que como cristão e representante de Cristo, nós vamos sofrer sim e passar por dificuldades, mas nós possamos lembrar que essas provações vão nos levar ao êxito e ao conhecimento de nós mesmos, porque às vezes, como eu disse, não sabemos aonde nós temos as nossas dificuldades. Então as provações vêm para nos testar e confirmar o poder de Cristo, né? E aqui, na página 526, ele diz de como deve ser a vida do ministro de Cristo, aquele que tem representado Cristo, cuidando das ovelhas, pastoreando a igreja, como deve ser a vida desse ministro de Cristo. E no parágrafo que começa, os que ocupam posições, e abaixo dele diz assim, necessita-se de pastores fiéis, que não lisonjeiam o povo de Deus, nem os tratem com dureza, mas alimentam-no com o pão da vida. Homens que sintam diariamente na vida o poder convertedor do Espírito Santo e que cultive o amor forte e altruísta por aqueles por quem trabalham. Então o Senhor diz que nós precisamos, que Ele necessita de ministros fiéis. Não aqueles que lisonjeiam os filhos de Deus que estão dentro da igreja, passando por dificuldades, mas que eles mostrem o amor de Cristo e a justiça dele também, mas no meio com amor. Então o Senhor diz que aqueles que são ministros de Cristo devem mostrar o amor de Cristo. E ele diz também que o espírito do verdadeiro pastor é de inteiro esquecimento de si mesmo. Ele perde de vista o eu para que possa fazer a obra de Deus. Então aqueles que se colocam como ministro de Cristo, são chamados para serem ministros de Cristo, eles têm que ser o esquecimento de si mesmo, se entregar totalmente para esse ministério. Então esses conselhos que Paulo vem nos dando sobre
a vida de cristão, a postura como cristão, diante das dificuldades, diante das provações, né? Minha postura, o meu jeito de vestir, como advertir, como aconselhar, é muito importante para a nossa vida, porque todos os dias nós batemos de frente com pessoas que estão sofrendo, com pessoas com dificuldades. Então, como representante de Cristo, nós devemos lembrar que Cristo é amor, né? Nós devemos lembrar que Cristo alcança todos, como ele alcançou Pedro, como ele reabilitou Pedro na obra, e Pedro se entregou totalmente, esqueceu de si mesmo e viveu de uma maneira abundante a obra de Cristo, se entregou na obra de Cristo, e que nós possamos também ser como Cristo, né? Ser como Pedro, ser como Pedro, reabilitados na obra, entregue à obra, que possamos aconselhar outros e, mais do que isso, mostrar o amor de Cristo, que nós servimos um Deus misericordioso, um Deus que, não importa quão distante nós estamos de Cristo, quão distante você esteja de Cristo, existe um Deus que quer te resgatar e confirmar o nosso ministério, né? Porque todas as coisas podem passar, mas a palavra de Cristo, a qual Ele confirmou em minha vida, não passará, né? Que nós não possamos fugir desse Deus misericordioso, desse Deus amoroso que nos quer bem e nos quer entregue à obra de Cristo. E eu convido vocês a orar. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, Pai. E o Senhor em nenhum momento falhou, Pai. Em todo tempo o Senhor nos amou, em todo tempo o Senhor quer nos resgatar, Pai. Que todos os dias o Senhor possa confirmar o nosso chamado, confirmar os propósitos que o Senhor tem em nossa vida. E que sejamos humildes a aprender, que sejamos entregues totalmente a essa obra, Pai, que é uma obra grandiosa, Pai. E obrigada por estarmos inseridos a ela, Pai. Que o Senhor seja dono de nossa vida todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, fica com Deus e até amanhã.